Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versos 57 até o verso de número 62. A palavra de Deus diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deus amado, nós lemos uma porção da Tua Palavra e nós queremos pedir-te, ó Deus, em nome de Jesus, instrução. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que Ele precisa receber nesta noite. Que a nossa mente, a nossa vontade sejam moldados pela Tua Palavra, que é viva e poderosa e eficaz, que é consolo, que é orientação, direção, exortação. Pai querido, em nome de Jesus te pedimos: fala ao Teu povo, fala ao coração do Teu povo, fala à mente do Teu povo, fala à vontade do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esta semana a Igreja Presbiteriana lembra, homenageia e comemora os jovens, o Dia do Jovem Presbiteriano. Juventude é uma época interessante, é a época das grandes decisões da vida. As grandes decisões corretas e as grandes decisões equivocadas. Decisões profissionais. Tomamos muitas decisões na nossa juventude. Mas eu gostaria de destacar uma decisão que precisa ser prioritária. Como você se relaciona com Deus e com o seu reino? Dizendo de outra maneira, se o reino de Deus não é prioridade absoluta na sua vida, então eu tenho que te dar uma péssima notícia. Se o reino de Deus não é prioridade na sua vida, então você não tem lugar no reino de Deus. O reino de Deus deve ser a sua mais absoluta prioridade. Mais até do que a sua própria vida. Vamos ver o que nós temos, o que o texto que nós lemos nos ensina sobre estas coisas. Quase sempre que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar, especialmente no Novo Testamento e especialmente em Lucas, vamos encontrar vários personagens anônimos. E esses personagens anônimos, quando analisados, eles nos oferecem algumas coisas maravilhosas. Nós não sabemos os seus nomes, mas nós conseguimos ver nesses personagens os anseios, as dúvidas, as idiosincrasias do coração humano, meu e seu. Podemos nos identificar com eles sem saber o seu nome, de onde vêm, para onde vão, o que faziam. Isso não é diferente neste episódio do ministério de Jesus que nós lemos hoje. Jesus tinha passado por Cafarnaum, nós vimos isso algumas semanas atrás, passou pela vila de Naim, onde a morte reinava, e ele, como Senhor da vida, trouxe plenitude de alegria ao coração daquela mãe enlutada. E agora ele atravessa a planície de Jezreel e vai em direção ao Monte Tabor, monte conhecido como Monte da Transfiguração. Podia ser visto de Naim, era perto.
É nesse monte que tem o encontro do Senhor com Moisés e Elias, onde o Senhor é transfigurado naquele milagre que Tomás de Aquino chama de o maior de todos os milagres. E os discípulos de Jesus que foram com Jesus até aquele lugar, Pedro, João e Tiago, eles ficam profundamente impressionados com esta demonstração da glória de Jesus, mas são orientados para que ele não publique, para que eles não falem ainda estas coisas que viram lá. E descem do monte, e logo que chegam lá embaixo, mais uma vez, uma grande demonstração de poder de Jesus, onde havia um menino possesso de espírito imundo, e o Senhor então ordena que o espírito imundo deixe aquele menino. E isso vai resultar, quando os discípulos começam a ver estas coisas. Já tinha tido aquele pedido de uma mãe que queria que os seus filhos se assentassem uma à direita e outra à esquerda. Depois Jesus toma justamente estes que fizeram esse pedido e leva com ele ao monte da transfiguração. E de repente eles voltam, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, mas Jesus vai e expulsa, e todos ficam maravilhados com essa extraordinária demonstração de poder do Senhor Jesus. E eles começam a discutir entre eles. Se esse Jesus é tão poderoso assim, se ele é um rei tão poderoso, quem ele vai escolher para ser os seus imediatos? Quem vai ser maior no seu reino? E aí então os discípulos acabam cometendo a bobagem de buscar fazer uso dos seus privilégios e prerrogativas. Eu estou aqui, Jesus, com você há 3 anos, então eu acho que o direito de ser o segundo, de sentar ao seu lado, é meu, eles ficaram nessa discussão. Talvez eles achassem que o tesoureiro já estava escolhido. E aí então perguntavam: quem vai ser o ministro da economia? Quem vai ser o ministro da guerra? Talvez João esperasse ser o ministro da guerra, afinal ele é conhecido como Boanerges, o filho do trovão, o impetuoso. Enfim, Pedro, talvez o ministro das comunicações, ele era o que mais falava. Mas o fato é que, no meio de tudo isso, algumas pessoas que não eram dos discípulos mais próximos, que não eram dos apóstolos, se aproximam do Senhor Jesus. 3 pessoas, 3 anônimos, que exemplificam muito bem 3 atitudes que nós costumamos ter em relação ao Senhor Jesus, às coisas de Deus e ao reino de Deus. E é sobre esses 3 homens desconhecidos, anônimos, que eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi nesses dias estudando a palavra de Deus. 3 lições preciosas. Primeira lição: cuidado com as decisões causadas por maravilhamento e impulso. Você pode se comprometer com algo que não é capaz de cumprir com seus próprios esforços. Isso tem a ver com uma advertência sobre a falibilidade dos projetos humanos. Segundo, se você não estiver disposto a colocar o reino de Deus à frente de todos os demais alvos da sua vida, fique com os seus alvos e se torne um perdido satisfeito consigo mesmo. Isso tem a ver com um incentivo para você ser prudente no seu planejamento de vida. Terceiro, se o Senhor te ordenar para segui-lo, faça com toda a força do seu ser, porque a recompensa é melhor do que qualquer coisa que você possa obter nesse mundo. E isso tem a ver com a aceitação imediata do senhorio absoluto de Cristo sobre a sua vida. Sobre essas 3 coisas eu quero falar com você nesta noite. Versos 57 e 58 nos ensina que nem impulso, nem esforço. Você entra no reino de Deus após uma decisão consciente. Diz o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém pode dizer: mas ele tinha uma casa em Cafarnaum. Tinha, até aquele dia, ele não voltaria para ela mais. A próxima pousada dele seria na prisão. Seria na cruz, seria no túmulo. Ele não voltaria para cá. Ao lermos esse texto de Lucas, nós encontramos a primeira e preciosa orientação sobre a mais importante decisão que você pode tomar em sua vida.
Não se precipite. Não tome decisões causadas por maravilhamento e impulso, porque você pode se comprometer com algo que não é capaz de cumprir com seus esforços. Naqueles dias, com tantos milagres acontecendo, com tantas coisas extraordinárias se sucedendo rapidamente umas às outras, com tanta fama de Jesus se espalhando, não é de estranhar que algumas pessoas quisessem andar com ele. As multidões, não uma multidão, mas o texto bíblico diz que as multidões seguiam Jesus. E naqueles dias os judeus tinham uma esperança de que surgisse um homem enviado por Deus, capaz de derrotar os invasores e fazer de Israel o centro do mundo. Um lugar para onde as nações fluíssem com suas dádivas, como se fosse uma recriação ultra, mega power do reino de Salomão em sua paz e prosperidade e do reino de Davi em seu poderio militar. Existiam naqueles dias várias visões a respeito do Messias, mas uma das mais comuns era de que o Messias seria um homem capaz de realizar efeitos sobrenaturais, extraordinários, até que fizesse o maior de todos: salvar o seu povo e mantê-lo livre de toda e qualquer opressão. Mas naqueles dias também, queridos, havia muitos judeus desiludidos com o formalismo da sua religião. Eram regras demais para serem obedecidas, eram normas demais, eram mandamentos demais, mas pouca vida, pouca espiritualidade, nenhum conforto para as angústias que acometiam os homens no seu dia a dia. E de repente surge Jesus. Isso é diferente. Jesus é um rabino que cuida dos pobres, que cuida dos proscritos, que não se importava em relacionar com os publicanos, com os pecadores. É o rabino que, mesmo vindo de Nazaré, da Galiléia, onde achavam que dali não saía nada de bom, ele ensinava com uma autoridade que nenhum dos outros líderes religiosos possuía. Ele falava ao coração do homem, porque conhecia o coração do homem e falava o seu coração sem rodeios, com simplicidade e amor. Era aquele que conhecia a lei, mas falava de perdão. Aquele rabino era diferente. Aquele rabino curava pessoas incuráveis, como uma mulher que estava encurvada há 18 anos, como Lucas diz no capítulo 13. Era aquele que não fazia acepção de pessoas, cuidando do servo de um centurião, de um invasor, sem usar remédio algum, quase que por controle remoto. Vai lá que ele vai estar curado. Mateus nos diz isso no capítulo 8. Era aquele que saciava a fome de multidões e chegava ao ponto de ressuscitar mortos que tinham acabado de morrer, morrido no dia anterior, há 4 dias sepultado. De repente, acontece o sonho de todo mestre, de todo professor. Um jovem, um homem, um escriba, chega até Jesus com uma promessa irrecusável: Senhor, eu vou ser seu discípulo integralmente. Eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Não é isso que o Senhor Jesus espera? Que nós o sigamos por onde quer que Ele vá? Mas é um pequeno detalhe na fala desse jovem que me chama a atenção. Ele não diz que vai obedecer ao Senhor Jesus por onde quer que o Senhor o envie. Ele quer ir com Jesus a todo lugar. Ele quer estar sempre perto dos milagres quando eles acontecerem. Ele quer aproveitar dos efeitos dos seus feitos extraordinários. Ele quer do melhor pão, ele quer do melhor vinho. É um fenômeno muito comum, esse comprometimento de pessoas com as igrejas, quando estão profundamente influenciados emocionalmente, muito alegres, ou negativamente, quando estão muito tristes. Também existe hoje um fenômeno de manipuladores emocionais, mas Jesus não era nada disso. Aquele alguém, nome desconhecido, sabemos que ele era escriba, ele precisava compreender as implicações de seguir a Jesus. Se ele esperava o reino messiânico por comida e bebida, ele precisava ser esclarecido.
Se ele esperava, se ele acreditava num rei que iria reger Jerusalém naqueles dias com cetro de ferro, ele precisava ser esclarecido. Se ele achava que seguir a Jesus significava ter sempre do melhor vinho, da melhor comida, saúde inesgotáveis, afinal de contas Jesus podia curar qualquer pessoa, ele precisava ser advertido de que poderia não ser bem assim. E algum tempo depois desse encontro, Jesus ensinaria aos seus discípulos que mesmo antes que viesse o reino, seus discípulos seriam perseguidos, seriam enclausurados, seriam julgados sem que tivessem cometido crime algum, sem transgredir nenhuma lei. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você quer ser um discípulo de Jesus, se você deseja se comprometer em andar com Ele, você vai precisar mais do que emoções precipitadas. Você vai precisar de uma decisão. Você precisa então conhecer toda a verdade sobre o que significa ser discípulo de Jesus. João, capítulo 15, verso 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o Senhor, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que você não vai herdar o reino de Deus por decisões impulsivas. Você precisa entender e compreender quem é Jesus e o que é o seu reino. Mas na sequência, depois que aquele homem sai, não sabemos para onde ele vai, não sabemos se ele resolve seguir a Jesus ou não, o texto não diz, Lucas se cala a respeito. Mas logo na sequência, outro chega, também não identificado, e diz, e Jesus diz a ele: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que nós aprendemos aqui é que se você não está disposto a ter o reino de Deus como prioridade à frente de todos os demais alvos de sua vida, fique com os seus alvos, porque você os alcança. Você vai ser só um perdido satisfeito com eles. Nós não sabemos qual foi a reação do primeiro, mas o Senhor encontra este outro homem e o chama e diz: segue-me. A ideia é: ouça o que eu estou dizendo e obedeça. Literalmente, torne-se o meu seguidor, torne-se o meu acólito. De uma coisa eu sei: Jesus conhece o coração dos homens. Jesus conhecia o coração daquele homem. E eu tenho certeza absoluta que Jesus não se surpreendeu com a sua resposta. Jesus não ficou nem um pouquinho surpreso quando aquele homem disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. É uma resposta, queridos, que está aí profundamente reveladora do coração do homem e que certamente contribui para a nossa edificação hoje. Aliás, a palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E isto que aconteceu com esse homem, essa sua resposta está aí justamente para que nós aprendamos alguma coisa. Aquele anônimo diz assim: Jesus, me permite, eu sei que o Senhor me chamou, mas me permite voltar um pouquinho atrás. Me permita ter uma outra coisa como prioridade na minha vida. Me libere de seguir-te imediatamente. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Aquele homem até poderia seguir a Jesus, mas seria ele, não Jesus, quem escolheria as suas próprias prioridades. O que ele queria simplesmente era que Jesus tivesse duas categorias de seguidores, duas categorias de discípulos. Tem gente que acha que existe isso, né? Os crentes espirituais e os crentes carnais. Não tem nada disso. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Mas o fato é que, na visão desse homem, ele queria que Jesus tivesse um tipo de seguidor, digamos aí, seguidores de primeira classe. Aqueles que, como Pedro, João e Tiago, ouviram o chamado do Senhor Jesus, arrastaram os barcos para a praia, deixaram as suas redes e seguiram
imediatamente, está lá em Lucas 5:11. Seguidores como Levi, o publicano de Cafarnaum, que ouviu o chamado de Jesus quando Jesus passava. Assentado na coletoria, Levi estava, e Jesus disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, imediatamente o seguiu. Esses seriam os seguidores de primeira classe, os discípulos propriamente ditos. Deixaram as suas redes, os seus barcos, o seu trabalho e, sem questionamento algum, seguiram ao Senhor Jesus. Imediatamente. Mas aquele homem queria ser outro tipo de seguidor. Não vou chamá-lo de seguidor de segunda classe, porque isso seria grosseiro. Não vou fazer isso. Vamos chamá-lo aqui de seguidor seletivo. Dá um nome bonito. É o seguidor que gosta do que Jesus faz e do que Jesus diz. É o seguidor que fica impressionado com os seus feitos e maravilhado com o seu ensino, e embora isso não me pareça um grave problema, ele escolhe quais mandamentos do Senhor Jesus obedecer. Ele escolhe onde ir e o que fazer. Se os mandamentos de Jesus baterem com a sua agenda, ele se submete. Ele diz: ok, Senhor, vou fazer. Mas se não, ele diz assim: olha, Jesus, eu vou fazer, eu quero fazer, tá? Mas primeiro eu tenho algumas condições que precisam ser atendidas. Eu preciso resolver umas coisinhas antes. E essas coisinhas podem ser relacionais, podem ser financeiras, podem ser profissionais, podem ser familiares, mas elas têm uma característica em comum. Na cabeça desse homem, de pessoas assim, essas coisas são prioritárias. Só que, embora seja muito confortável ser seguidor de Jesus dessa maneira, segundo a sua própria agenda, deixa eu dar uma péssima notícia para você. Não é esse tipo de seguidor que Jesus quer. Aliás, Jesus nem mesmo cogita ter seguidores desse tipo. Compare a resposta de Jesus a este homem. Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Com que ele vai dizer um pouco mais à frente, para o outro anônimo: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eles não queriam olhar, eles queriam voltar. Jesus não quer discípulos assim. Jesus não quer seguidores assim. Então, assim como você não pode tomar uma decisão irrefletida, esta decisão também não pode ser condicional. É você quem tem que aceitar as condições de Jesus. E essa condição é muito simples. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É você quem tem que aceitar as condições de Jesus e não você impor as suas condições a Jesus. Jesus já havia dado as suas condições para o discipulado, e eram condições bastante rígidas. Eram condições que implicavam em rendição total e incondicional, mas este homem queria negociar. E ele apresentava uma condição plenamente justificável: Senhor, eu quero primeiro enterrar o meu pai. Isto é, deixa meu pai morrer primeiro, depois eu venho. A ideia dele é: quem sabe Jesus me aceite como um discípulo ocasional, um discípulo sobressalente, um step. De vez em quando, Jesus, de vez em quando eu venho dar uma mãozinha. Lá no dia 30 de janeiro, 30 de fevereiro, eu venho dar uma mãozinha para o Senhor, tá bom? Mas eu não vou me comprometer totalmente. Eu não tenho dúvidas, queridos, que as igrejas recebem todos os anos pessoas assim. Mas existe uma certeza: quando alguém se torna membro de uma igreja nestas condições, não quer dizer que se tornou automaticamente cidadão do reino de Deus. Embora qualquer um que se torne cidadão do reino de Deus queira inevitavelmente tornar-se membro das igrejas do Senhor na terra. Passe a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Pense nisso.
Não tome decisões irrefletidas. Mas não coloque o reino de Deus como algo secundário da sua vida. Mas há mais uma verdade, há mais um anônimo que se aproxima do Senhor Jesus. Outro desconhecido, outro sem nome. E ele chega e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha, se o Senhor te ordenar para segui-lo, faça-o com toda a força do seu ser, porque a recompensa é melhor do que qualquer coisa que você possa obter neste mundo. Esse terceiro anônimo, ele havia compreendido que precisava refletir, e refletiu. Ele também compreendeu que não poderia voltar atrás e seguir Jesus num tempo indeterminado. Quando seu pai morresse, nem sabia quando é que o pai dele ia morrer. Então ele vai e apresenta-se perante o Senhor Jesus, dizendo: ó Jesus, eu estou aqui e já resolvi o problema. Eu já tenho a solução. Já pensei, já refleti, e eu já sei que eu não vou poder voltar atrás. Mas me dá uma licencinha. Deixa eu voltar ali com a minha família, dá só tchau para eles, vai ser rapidinho. Eu estou fora de casa, eu saí sem dizer para onde ia. Deixa eu só dizer para eles que eu vou seguir ao Senhor. O Senhor nem vai perceber que eu fui ali e já voltei. Para mim, a palavra-chave neste verso aqui, no verso 61, é mas. Em grego, duas letrinhas, de. Quase sempre nós entendemos mas como uma adversativa, como se fosse porém. Mas não é o caso aqui. Nesse texto, mas pode ser entendido como assim que. Ele está dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir assim que me despedir dos de casa. Eu tenho só uma prioridadezinha pequenininha, mas eu já vou resolver, tá bom? Parece perfeitamente justificável. Não deixar os familiares preocupados, porque ele saiu sem dizer para onde ia e iria passar uma semana pelo menos andando com Jesus até Jerusalém. O problema é que se um membro de alguma religião cristã ou não cristã, imagine que um membro de uma religião não cristã chegue até você e diga assim: olha, eu me decidi a seguir a Jesus. Olha, eu me converti, eu sou um crente, agora eu sou crente mesmo. Só que primeiro, eu vou ter que voltar ali na minha antiga religião e fazer um sacrifício de despedida. Eu vou ter que pegar um dos meus filhos e fazer como Manassés, como Acas fez, entregar ele lá no templo de Dagom, colocar ele lá como sacrifício no Vale do Rinom. Pastor, isso é um absurdo. Que a gente fazia. O que você diria para uma pessoa assim? Eu sou crente, mas eu tenho que fazer o último sacrifício. Ou se fosse algo mais simples: Senhor, eu sou crente, tá bom? Eu me converti, mas eu vou ali no terreiro fazer o último despacho. Tá bom? Problema nenhum. Ou ainda, deixa ele ali fazer uma última sessão. O que você diria para essa pessoa? Vai lá, se despede, volta, vem se juntar a nós agora. A resposta de Jesus é: eu não deixo, eu não autorizo, eu não aceito. Jesus não quer discípulos assim. Jesus não quer pessoas impulsivas. Jesus não quer ninguém que tenha outra coisa no mundo como prioridade. Mas também Jesus não aceita ficar ao lado do trono em que você se senta e em que você estabelece as suas prioridades e no qual você reina. Ele não aceita isso, queridos, nem por um único segundo. O único trono ao lado do qual o Senhor Jesus aceitou ficar foi ao lado do seu Pai, intercedendo por aqueles que Ele comprou com o seu precioso sangue. Não o seu, não aquele no que você se assenta. Ele não aceita, jamais aceitará uma coisa assim. Aqueles homens queriam negociar alguma coisa com Jesus. E hoje não é diferente, as pessoas ainda querem negociar coisas com Jesus. Senhor, eu vou te servir, mas Senhor, eu orei muito, tá? Então agora o Senhor faz. Senhor, eu trouxe minhas ofertas, tá? Então retribua.
Senhor, eu fiz caminhada, penitência. Então, resolve o problema. É por isso que quem procura discípulos usando essas artimanhas consegue facilmente uma multidão de seguidores temporários. Seguidores de si mesmos, criando multidões de cegos guiados por cegos, e ambos se precipitarão no abismo. Essas coisas existem ainda hoje. Por exemplo, testemunhas de Jeová exigem serviço. Você tem que ir na rua com horas de serviço, vender revistas. Romarias exigem caminhadas e penitências. Empresas eclesiásticas, donos de redes de televisão, exigem ofertas e mais ofertas. Sempre tem alguém disposto a fazer esta troca. Mas Jesus nunca vai fazer troca nenhuma. Jesus nunca vai aceitar barganha nenhuma, sabe por quê? Porque você não tenha nada que já não pertença a Ele. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando eu imagino, quando eu leio esse texto com esses três homens se apresentando diante do Senhor Jesus, eu quase consigo ver a expressão de enfado, de cansaço, de desalento do Senhor Jesus. Um suspiro profundo e um lamento interior, que logo depois ele verbalizaria. Acho que a coisa foi tão complicada, tanta gente deixando-o enfadado, que ele chega a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das tuas asas, e vós não o quisestes. Jesus olhava para aquelas coisas e Jesus se enfadava por ver que aquelas pessoas não compreendiam a profundidade e as implicações do seu chamado. Jesus olhava para aquelas pessoas com tristeza, vendo que elas não conseguiam compreender as implicações eternas do seu convite, dizendo: segue-me, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Eles não seguiam. Eu quero concluir. Nós lembramos que não é por impulso, não é por suas forças, não é com decisões irrefletidas que você vai entrar no reino de Deus. É renunciando a você mesmo. Não é colocando o reino de Deus como algo para depois que você vai alcançá-lo. O reino de Deus tem que ser a prioridade absoluta e incondicional para os peregrinos da eternidade. Não é procurando coisas que te distraiam, mas atendendo imediatamente ao chamado do Mestre que você entrou no reino. Quero dizer para você o seguinte, queridos: é hoje, é aqui e é agora. Este é o tempo de entrar no reino. Hebreus capítulo 10, versos 35 até 39 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu faço uma pergunta para você agora. Não importa onde você esteja, em que altura da vida você esteja, o que você faça, e muito menos para onde você pretende ir. Uma pergunta muito simples: você quer seguir a Jesus? Você quer se comprometer com Jesus para uma caminhada da morte para a vida? Talvez você seja crente já há algum tempo e diga: mas eu não preciso disso, pastor. Eu digo que precisa. Até Pedro, o apóstolo Pedro, depois de andar 3 anos com o Senhor Jesus, ele precisou ser reorientado.
capítulo 21 do Evangelho de João. Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, Pedro havia tornado atrás, Pedro havia voltado para o seu barco. O Senhor Jesus teve que chamá-lo e perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu amo. Pedro, você me ama mesmo? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu não te amo como deveria. Ajuda-me, socorre-me, reorienta-me. Aí então o Senhor Jesus diz: Pedro, em verdade te digo, quando você era mais moço, você se cingia a si mesmo, você andava por onde queria, mas vai chegar um tempo, Pedro, que você vai estender as mãos para que outros cinjam você e vão te levar para onde você não quer. Isso falando sobre o tipo de morte que Pedro haveria de morrer. Com base nisso, eu quero sugerir para você, para que você pense, para que você reflita se quer ser discípulo de Jesus, ou para que você repensa como você tem sido como discípulo de Jesus. 3 orientações bastante simples. Primeiro, tome cuidado com as decisões causadas por maravilhamento e impulso. Você pode assumir compromissos que não é capaz de cumprir. Reflita cuidadosamente sobre o chamado para ser discípulo de Jesus. Reflita cuidadosamente sobre as implicações de ser um discípulo de Jesus, sobre o que você obrigatoriamente vai ter que abrir mão para poder ganhar o reino de Deus. Porque se você não fizer isso, você vai causar dano a você mesmo. Jesus diz em Lucas 9:25. Segunda orientação, bastante simples. Se você não estiver disposto a colocar o reino de Deus à frente de todos os demais alvos da sua vida, talvez você consiga alcançar os seus alvos, não invista neles. Você vai ser um perdido. Talvez satisfeito com os seus alvos, mas perdido a si mesmo. Se Jesus e o seu reino não forem prioridade absoluta em sua vida, então o reino de Deus não tem significado e valor nenhum para você, e você não é discípulo do Senhor Jesus. Então presta atenção. O reino de Deus deve ser a sua prioridade absoluta. Mais que o seu pai, mais que a sua mãe, mais que o seu cônjuge, mais que os seus filhos ou qualquer outra coisa, sua carreira, seus estudos, seu lazer, mais do que qualquer outra coisa. Jesus diz isso e Lucas registra capítulo 14, verso 26. Terceira orientação. Se o Senhor te ordenar para segui-lo, faça-o com toda a força do seu ser, mas faça imediatamente. Faça como Pedro, como Tiago, como João, como Levi. Seguir a Jesus não é, nunca foi e nunca será um assunto para deixar para depois, para quando der, para quando tiver tempo, para quando sobrar tempo. É para agora. Deixa eu te perguntar de novo. Você quer seguir a Jesus nas condições de Jesus? Quer seguir a Jesus nas condições estabelecidas pelo Senhor Jesus? Sem barganhas? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Porque não haverá trocas, não haverá barganhas, não haverá negociação. Você não vai ter autorização para voltar para trás e deixar para depois. Jesus não vai te dar essa autorização. Ele não aceitará isso. Pode até parecer contraditório dizer para você: reflita, mas siga imediatamente. Não é contraditório. Você já teve o tempo que você precisa. Você já teve todo o tempo da sua vida até agora para refletir sobre essas coisas. Você já sabe o que significa deixar o reino para depois. Você já sabe o que significa não ter o reino como prioridade. Você já sabe o que significa não andar com Jesus. Isso te ajudar mais um pouquinho. Seguir Jesus significa renunciar a si mesmo. Seguir Jesus significa renunciar ao seu modo de vida, como fez Pedro. Talvez signifique renunciar à sua segurança financeira, como fez Levi. Significa ir aonde Ele quiser que você vá. E não somente onde Ele estiver satisfazendo suas necessidades. Seguir Jesus significa amá-lo sobre todas as coisas. Não ter a vontade de ninguém, nem mesmo a sua, como mais importante do que a vontade de Jesus.
Seguir a Jesus significa ter a sua vontade revelada como o centro determinante da sua vida, mesmo que a sua vontade tenha que ser sujeitada, tenha que ser anulada. É só isso. Seguir a Jesus é só isso, queridos. Na verdade é mais um pouco. É receber sentido na sua vida. É receber perdão de pecados. É receber vida eterna. É receber uma nova família. Uma família com muitos problemas que o Senhor Jesus já está resolvendo através das transformações emocionais e espirituais que Ele vai operando uns nos outros. Seguir a Jesus é experimentar um amor imenso e inesgotável. É ser livre do inferno e da morte e ser alvo e instrumento do amor de Deus. Seguir a Jesus é ter vida eterna ao invés de morte eterna. Seguir a Jesus é perder o mundo inteiro e preservar a sua própria alma. Eu preciso concluir. Você quer seguir a Jesus? Você compreendeu mesmo a natureza dessa transação? Você está mesmo disposto a morrer para que possa viver para Deus e Deus viver em você? Como o apóstolo Paulo dizia aos Gálatas: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você quer seguir a Jesus? Então diga isso para Ele agora, neste exato momento. Esse é o tempo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, é hora de confessar a Jesus como seu Senhor, é hora de confessá-lo como seu Salvador, porque o contrário, não confessá-lo significa permanecer negando. E Lucas, mais uma vez, Lucas registra as palavras do Senhor Jesus, dizendo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos homens e de Deus. Seja prudente, este é o tempo. Seja prudente e previdente. Não seja contado entre aqueles que são comparados com as virgens nécias lá em Mateus 25. Elas chegaram depois, chegaram mais tarde, elas sabiam, elas já tinham ouvido, sabiam dos seus deveres, mas chegaram mais tarde para a festa, e chegaram desesperadas, batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E Ele responde: em verdade vos digo, não vos conheço, não tenho relacionamento com vocês. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode ser que hoje seja o dia sob o modo oportuno de Deus para você. Para você resolver segui-lo. Ou para você dar uma consertada na maneira como você tem seguido. Vai ser agora o seu dia. Você está ouvindo. Você tem que tomar uma decisão. Pastor, posso deixar para depois? Pode não. Você tem que dizer alguma coisa agora. Ou você diz sim ou não. Ou você diz: eu vou consertar, eu vou seguir. Ou sai daqui sem conserto e sem seguir. Uma atitude você vai tomar. E essa atitude você tem que tomar diante do Senhor no seu coração. Não tem meio termo. Lembra que o terceiro chegou oferecendo um meio termo? Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou você é com Jesus, ou você é contra o Senhor Jesus. Ou você está com Ele, ou você está com Ele, contra Ele. Ou você está no seu reino, ou você está no seu próprio reino. Como vai ser? Que decisão você toma hoje, agora? Quero convidar você para baixar a sua cabeça. Esquece seu pai e sua mãe. Eles não salvam você. Esquece seu marido e sua mulher. Não salvam você. Esquece seus filhos. Você não consegue salvá-los, nem eles a você. Fala com Deus. É o destino da sua alma. É o teu destino. Fale com o Senhor. Peça para Ele te ajudar, te transformar,
Tirar aquilo que não é prioridade da sua vida e fazer você eleger o reino dele como a sua mais absoluta prioridade. Tirar o deixa para depois, para que você tome a decisão de fazer isso agora. Olha o Senhor nesse momento, em nome de Jesus.